Só quem já sentiu o sopro gelado do fim bem perto do rosto vai entender o que aconteceu com meu neto Noah. Naquela noite, o barulho da chuva contra a janela do hospital parecia contar os segundos que lhe restavam. Os médicos, com aqueles olhos cheios de uma pena profissional, já tinham-nos preparado para o inevitável. Mas Deus ainda não havia dito a sua última palavra. Meu nome é Sara, e a história que vou contar não é sobre a fragilidade do meu neto, mas sobre a força de um amor que desafia a lógica. Noah sempre foi um menino de luz, daqueles que sorriem com a alma. Cresceu correndo pelos campos, com os joelhos ralados e o coração cheio de sonhos. Um deles era construir casas, não apenas paredes e tetos, mas lares. Ele se tornou um engenheiro civil brilhante, respeitado, com um futuro que parecia tão sólido quanto as fundações que ele projetava. Mas aos 32 anos, uma rachadura apareceu, não em um de seus prédios, mas em seu próprio corpo. Começou com um cansaço que não passava, uma fraqueza que o impedia de levantar um saco de cimento, ele que antes erguia vigas. O diagnóstico veio como um desabamento, uma doença degenerativa rara que petrificava seus músculos lentamente, transformando seu corpo vibrante em uma prisão. No início, a fé dele era como uma de suas construções, inabalável. Vó, ele me dizia com um sorriso que já não alcançava os olhos, Deus tem um plano. Ele orava, jejuava, buscava em Deus a cura que a ciência dizia ser impossível. Nós orávamos com ele, uma corrente de esperança contra a maré do desespero, mas a doença avançava, implacável. Primeiro, tirou-lhe a força das pernas, depois, o movimento dos braços. Cada dia era uma perda, um pedaço de sua vida que se esvaía como areia por entre os dedos. O silêncio de Deus para ele era o mais ensurdecedor dos ruídos, e a dúvida começou a corroer a fundação da sua alma. Ele estava no limite, não apenas do corpo, mas da própria fé. Se histórias de fé e esperança tocam o seu coração, considere se inscrever em nosso canal para não perder o desenrolar deste testemunho. Naquela noite chuvosa, com os pulmões falhando e o corpo imóvel, ele fechou os olhos, não para dormir, mas para se entregar. E foi nesse exato momento de rendição que o céu, que parecia tão distante e silencioso, começou a se mover de uma forma que ninguém ali poderia prever. A rendição de Noah não era de paz, meus queridos. Era o esgotamento de uma alma cansada de lutar. Cada dia no hospital era uma nova camada de cimento sobre seu peito. A doença, como um ladrão silencioso, não se contentava em roubar seus movimentos. Ela queria sua esperança. O quarto branco e estéril se tornou o palco de sua maior prova. O jovem que antes desenhava arranha-céus agora mal conseguia segurar um copo d'água, e a frustração em seu olhar era uma ferida aberta. Ele via o mundo continuar pela janela, as pessoas correndo, vivendo, enquanto ele estava preso, afundando em seu próprio corpo. A fé, que antes era seu alicerce, agora parecia uma estrutura frágil, cheia de fissuras. Onde está Deus nisso tudo, vó? Ele me perguntou uma tarde, a voz um sussurro rouco, quase inaudível. A pergunta ficou pairando entre nós, mais pesada que o ar viciado daquele quarto. A luta dele não era apenas física, era uma batalha espiritual travada no silêncio de seu coração. Eu me lembro de noites em que entrava no quarto e o encontrava com os olhos fixos no teto, lágrimas silenciosas escorrendo pelo canto dos olhos. Ele não orava mais com palavras, apenas com gemidos de dor. O ambiente ao redor parecia testá-lo a cada instante. Um dos médicos, um homem bom, mas cético, nos dizia para sermos realistas, uma palavra que soava como uma sentença de morte. Alguns parentes, com a melhor das intenções, sugeriam que talvez fosse a hora de aceitar, de parar de lutar por um milagre. Eram como vozes que tentavam apagar a última brasa de esperança que ainda teimava em existir dentro de nós. Em um sonho, Noah me contou que se via em um túnel escuro e a luz que antes o guiava estava se apagando. Ele estava se perdendo na escuridão da própria dor. Nós, sua família, nos agarramos à oração como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Fazíamos vigílias, clamávamos por um sinal, qualquer coisa. Mas a resposta parecia ser apenas o som monótono dos aparelhos que o mantinham vivo. A provação se aprofundava, testando os limites não apenas dele, mas de todos nós. Era como se estivéssemos em um deserto, e a miragem da cura sempre se desfazia quando nos aproximávamos.
O conflito não era mais contra uma doença, era contra o silêncio, contra a aparente ausência de Deus no momento mais crítico. Naquele dia, enquanto o sol se punha e pintava o céu de um laranja melancólico, Noa não imaginava que o céu, que ele julgava estar em silêncio, já estava se movendo em seu favor. Aquele pôr do sol melancólico deu lugar a uma das noites mais longas de nossas vidas. A tempestade que antes apenas batia na janela, agora parecia ter invadido o quarto. O monitor cardíaco de Noa começou a apitar de forma irregular, um som agudo que cortava a alma. Os médicos entraram às pressas, seus rostos uma máscara de urgência. A respiração dele ficou mais fraca, mais rasa. A doença estava dando seu golpe final, atacando o último bastião de sua força, os pulmões. A situação, que já era desesperadora, piorou de uma hora para outra. O médico-chefe, com a sinceridade brutal de quem já não tem boas notícias para dar, nos chamou em um canto. A função pulmonar dele está em colapso. Precisamos tomar uma decisão sobre a ventilação mecânica invasiva. Mas, sendo honesto, é apenas uma forma de prolongar o inevitável. Era o ponto sem retorno. A ciência estava assinando seu atestado de desistência. Foi nesse momento, no meio do caos de bips e vozes apressadas, que algo mudou dentro de mim. Olhei para o meu neto, tão frágil, tão entregue, e uma certeza que não vinha da minha mente, mas, do fundo do meu espírito, tomou conta de mim. Recusei a ideia de que aquele era o fim. Voltei para o lado da cama de Noa, segurei sua mão inerte e, ignorando os olhares de pena ao redor, tomei uma decisão que para o mundo parecia loucura. Inclinei-me e sussurrei em seu ouvido. Noa, meu filho, eu sei que você está cansado, mas Deus não te trouxe até aqui para te abandonar na beira do caminho. Você precisa fazer uma escolha. Lute mais uma vez. Não com a força que você não tem mais, mas com a fé que ainda resta aí dentro. Apenas um último ato de fé. Eu não sabia se ele podia me ouvir, mas eu precisava que ele soubesse que não estava sozinho naquela trincheira. E então, como se o céu estivesse esperando por aquele instante, a porta do quarto se abriu suavemente. Uma enfermeira que nunca tínhamos visto antes entrou. Ela era mais velha, com um olhar sereno que parecia um oásis no meio daquele deserto de pânico. Ela não olhou para os monitores, não se juntou à agitação dos médicos. Seus olhos foram direto para Noa. Ela se aproximou, colocou a mão sobre a minha, que ainda segurava a de meu neto, e disse com uma voz calma como um riacho: não temam, apenas continuem a crer. Foi tudo o que ela disse. Um médico olhou para ela com impaciência, mas sua presença trouxe uma paz inexplicável, uma autoridade que não vinha de um diploma na parede. Ela era o aliado espiritual que Deus havia enviado no momento mais agudo da batalha. E foi quando tudo parecia irremediavelmente perdido, quando a última gota de esperança humana havia se esgotado, que algo silencioso e poderoso começou a acontecer. A presença daquela enfermeira mudou a atmosfera do quarto. A agitação dos médicos não cessou, mas era como se uma cúpula de paz tivesse sido colocada sobre nós, nos isolando do pânico. O olhar dela encontrou o meu e, sem palavras, eu entendi. Não era hora para desespero, era hora para oração. A estratégia divina não seria travada com máquinas ou medicamentos, mas de joelhos. Enquanto a equipe médica debatia sobre procedimentos e probabilidades, eu, ali, ao lado da cama, iniciei a mais sincera e entregue das conversas com Deus. Não era uma oração de pedidos, mas de confiança. Eu não pedia mais pela cura, eu agradecia por ela como se já a tivesse em minhas mãos. Era um ato de fé puro, um passo no vazio, confiando que haveria um chão para me amparar. Seguindo uma direção que brotava em meu coração, comecei a sussurrar para Noa, não sobre a doença, mas sobre as promessas de Deus. Lembrei-o das histórias que ele amava quando criança, de Davi, de Daniel, de homens que enfrentaram gigantes e leões com nada além de fé. Minha voz era o único som que eu permitia, que chegasse até ele uma contramedida espiritual ao barulho assustador dos monitores. A enfermeira misteriosa, em silêncio, apenas assentia com a cabeça, como se confirmasse cada palavra. Ela ajustou o travesseiro de Noa com um cuidado que era quase uma carícia, e por um instante pareceu que o quarto se encheu de um leve perfume de flores, algo impossível naquele ambiente asséptico. Era um sinal discreto, um sussurro do sobrenatural nos dizendo que não estávamos sozinhos. A estratégia do céu estava em andamento. Enquanto eu orava, senti uma instrução clara em meu espírito.
Perdoar. Perdoar o médico cético, perdoar os parentes que duvidaram e até mesmo perdoar a mim mesma pela minha própria fraqueza na fé. Era uma limpeza, uma preparação do terreno para que o milagre pudesse brotar. E então, algo extraordinário aconteceu. No meio da minha oração, os olhos de Noah, que estavam fechados e imóveis, tremeram levemente. Uma única lágrima densa e lenta rolou de seu olho direito e desceu por sua têmpora. Não era uma lágrima de dor, eu senti. Era uma lágrima de participação. Ele estava ali, consciente, travando sua própria batalha espiritual ao meu lado. Ele estava seguindo a direção divina em seu espírito, mesmo que seu corpo não pudesse se mover. Se você sente que esta jornada de fé está fortalecendo seu espírito, considere se inscrever, pois juntos vamos testemunhar o poder que se move quando um coração se prepara para o impossível. Mal sabíamos nós, ou a equipe médica que ainda corria pelo corredor, que o milagre já havia sido liberado nos céus e estava a caminho daquele quarto de hospital. O momento que se seguiu àquela lágrima foi de um silêncio profundo, como se o próprio tempo tivesse prendido a respiração. A agitação do lado de fora do nosso pequeno círculo de fé parecia um filme em câmera lenta. E então aconteceu. Não foi um trovão ou um clarão de luz, foi algo muito mais íntimo e, ao mesmo tempo, infinitamente mais poderoso. O som agudo e irregular do monitor cardíaco, que tinha sido a trilha sonora do nosso medo, de repente se estabilizou. O apito desesperado deu lugar a um ritmo forte, constante, compassado. Um dos médicos mais jovens que estava de olho no monitor franziu a testa, incrédulo. Ele tocou no aparelho, achando que era um defeito, mas não era. O coração de Noah, que estava falhando, agora batia com a força de um atleta. Foi o primeiro sinal. O segundo veio logo em seguida e foi visual. Noah, que estava imóvel há semanas, um corpo inerte sob os lençóis brancos, mexeu os dedos da mão direita. Primeiro um tremor, depois um movimento claro, deliberado. Seus dedos se fecharam, lentamente, sobre a minha mão. Senti a pressão, o calor, a vida retornando. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez eram de um júbilo que mal cabia em meu peito. Olhei para a enfermeira e ela sorriu. Um sorriso de quem já sabia o que estava por vir. O médico-chefe, que havia retornado ao quarto, parou abruptamente. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ele estava testemunhando o impossível. Mas o clímax, o verdadeiro ápice do milagre, foi quando Noah abriu os olhos. Não eram mais os olhos turvos e distantes de alguém que estava se despedindo. Eram os olhos do meu neto, claros, presentes, cheios de uma luz que eu não via há anos. Ele olhou para mim e então, com um esforço que pareceu mover montanhas, ele respirou, fundo, uma respiração profunda e limpa, sem a ajuda de nenhum aparelho, sem o chiado da morte que nos assombrava. O monitor de saturação de oxigênio, que antes piscava em vermelho, subiu, vertiginosamente para 99%. O ar encheu seus pulmões como se estivessem novos em folha. Naquele instante, eu não sentia apenas a presença de Deus. Era palpável, uma paz densa e quente que envolveu todo o quarto, um manto de poder e amor que silenciou todas as dúvidas e medos. Diante dos olhos atônitos de médicos e enfermeiros, o diagnóstico estava sendo revertido, a sentença de morte estava sendo rasgada. Mas o que aconteceu nos minutos que se seguiram ao milagre, a primeira palavra que ele disse foi ainda mais surpreendente. O silêncio no quarto era denso, sagrado. Todos os olhos, antes cheios de pânico e depois de choque, estavam fixos em Noah. Os médicos, com toda a sua ciência e experiência, pareciam crianças diante de um mistério insondável. E então, a primeira palavra. A voz dele, que por meses fora um sussurro fraco e rouco, soou clara, embora baixa. Ele não disse mãe, não disse vó. Ele olhou para um canto vazio do quarto onde a enfermeira Serena estivera momentos antes e disse: obrigado. Quando nossos olhos se voltaram para procurá-la, ela já não estava mais lá. Ninguém a viu sair. Na recepção do andar, não havia registro de nenhuma enfermeira com aquela descrição trabalhando naquela noite. Um anjo. Deus havia enviado um anjo, e nós nem percebemos na hora. A recuperação de Noah não foi apenas um evento, foi um processo de renascimento testemunhado por todos. Nos dias que se seguiram, a força voltou ao seu corpo com uma velocidade que desafiava qualquer explicação médica.
O homem que estava à beira da morte, cujos músculos estavam se petrificando, em poucas semanas estava de pé, dando seus primeiros passos novamente, amparado não por máquinas, mas pela minha mão e pela fé redescoberta. A doença, que os exames confirmavam ter desaparecido completamente, não deixou sequelas. Deixou uma marca, sim, mas na alma. A fé de Noa não era mais uma estrutura de concreto, rígida e sujeita a rachaduras. Tornou-se como um rio, fluida, poderosa, contornando os obstáculos e sempre seguindo em direção ao mar do propósito divino. Ele não voltou a construir prédios. Deus o usou de uma forma muito maior. Hoje, Noa viaja pelo mundo, não para projetar edifícios, mas para construir esperança no coração das pessoas, contando sua história, sendo a prova viva de que o impossível é apenas o lugar onde os milagres de Deus começam. Aquele evento não transformou apenas ele, transformou nossa família. Aprendemos que a fé não é a ausência de dúvida, mas a ação apesar dela. Aprendemos que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. A lição mais profunda que ficou para nós é que, mesmo quando estamos no limite da nossa alma, quando nosso corpo e nossa esperança estão desabando, Deus está trabalhando. Sua estratégia é perfeita, seu tempo é exato e seu poder não conhece os limites que a nossa mente insiste em criar. O milagre não foi apenas a cura do corpo de Noa, foi a cura da nossa visão, nos ensinando a enxergar a mão de Deus mesmo na mais escura das noites. Se esta história tocou seu coração e fortaleceu sua fé, inscreva-se no canal para que juntos possamos continuar a compartilhar e a nos inspirar com o poder de Deus. E assim, a jornada de Noa nos lembra que mesmo quando nos sentimos esquecidos, em um leito de dor, o céu inteiro pode estar se movendo apenas por causa de uma única alma que clama.